Será que nós estamos limitando o poder de Deus a partir daquilo que não é feito no nosso tempo? Quantas coisas nós murmuramos porque não está sendo feita no nosso tempo? Porque a gente não quer esperar. Embora Pedro tivesse dado um passo de fé naquele dia e tenha ido pescar, ele continuou murmurando. Ele passou a noite ali tentando pescar. Não só ele, como chegou alguns amigos também para ajudá-lo na pesca. Mas amanheceu o dia e nada tinha sido pego. Nada. As redes estavam vazias. E ele extremamente desanimado, né? Era um cenário de impossibilidade, né? Afinal de contas, Pedro ele tinha um tempo para realizar aquela pesca. E Deus usou aquele momento de impossibilidade, aquele cenário de impossibilidade, para mostrar que o poder dele vai além das condições humanas. Deus quis usar aquele cenário improvável, para poder mostrar para Pedro que, independentemente das condições humanas, independentemente da nossa racionalidade, ele ainda era e vai continuar sendo. Aqui tem um outro ponto que eu anotei da seguinte maneira: no dia, né, na noite, dia e noite, que ele considerou seu último dia livre, ele foi pescar. Foi fazer o que era chamado para fazer, porque Pedro, ele era um pescador. Essa era a função de Pedro, era o que Pedro sabia fazer de melhor, pescar. Ele poderia se desesperar, ele poderia largar tudo, afinal, era um cenário improvável. Mas não, ele foi. Pedro pegou o seu barco, Pedro pegou a sua rede e foi sozinho pescar. Pedro havia dito para a esposa dele que ele iria pescar. A esposa dele, que era a sua aliança fiel, né? Era sim uma aliança que era abençoada por Deus, foi em busca das outras alianças de Pedro, de amigos que ela sabia que iam ajudar Pedro. E quando Pedro menos esperou, chegou o reforço. Às vezes a gente acha que nós achamos que estamos sozinhas, né? Nós achamos que aquele cenário provável a gente vai ter que carregar só. Mas não. Deus, ele envia alianças, ele envia pessoas para a nossa vida para suportar o nosso desafio, suportar o nosso momento com a gente. E o interessante, que eu achei muito interessante, né, é que essas mesmas pessoas que são alianças de Pedro, que Deus usou, né, o Espírito Santo inspirou a sua esposa a ir em busca dessas pessoas, ficaram até o final. Porque os amigos de Pedro poderiam muito bem se desanimar no meio do processo, afinal de contas. Eles estavam lá colocando tempo, colocando energia e confiando que Pedro ia pescar. Mas, ao passar do tempo, eles poderiam falar o seguinte: ó, Pedro, não vai dar certo, vou descansar para amanhã poder aproveitar meu tempo. Não, eles ficaram firmes e fortes com Pedro, né? E isso fez com que eu imaginasse, pensasse, refletisse no seguinte: quantas alianças eu tenho que sei que vai suportar o processo comigo? Quantas pessoas eu tenho ao meu redor que eu sei que vai segurar na minha mão e vai dizer: eu estou contigo até essa rede encher de peixe. Eu estou contigo ainda que as coisas estejam no meio improvável, ainda que a impossibilidade ela fale mais alto. Eu estou contigo. Então isso tocou muito ao meu coração, né, sobre avaliar nossas alianças, sabe? Ainda que ele estivesse se comportando de forma enfurecida, o ir demonstra que ele ainda tinha fé. Esse foi o passo de fé de Pedro. Por mais que Pedro estivesse sob pressão, por mais que Pedro estivesse num cenário improvável, num cenário caótico, Pedro deu um passo de fé. O passo de fé dele foi pegar a rede, pegar o barco e ir para o meio do mar. Ainda que estivesse chateado com Deus, ainda que estivesse questionando a Deus se de fato Deus era com ele, ele deu o passo de fé e ele foi, ele se movimentou e ele foi. Eu acredito muito que esse é um convite de Deus para que nós possamos pegar as nossas redes e ir, pegar a nossa rede, o nosso barco, entrar nele e ir para o meio do mar.
porque Deus vai fazer. Antes de chegar lá, na beira do mar, Pedro vê que Jesus já está lá. Muitas vezes nós achamos, além de murmurar como Pedro murmurou naquele cenário de improbabilidade, nós também acabamos desacreditando. Achamos que pelo fato de ter chegado o penúltimo momento, porque não era o último ainda, né? Jesus ainda iria operar o milagre dos peixes, mas era o penúltimo momento. E nós começamos a olhar para um lado, olhar para o outro e pensar, meu Deus, será que vai acontecer? O prazo está encurtando, o tempo está chegando, o dia de cumprir aquele compromisso está chegando. Será que vai dar tempo? Será que Deus ainda vai operar? Ou será que Deus não vai fazer por mim? Assim como Pedro, assim como a história de Pedro, Jesus já está lá, esperando a gente voltar, esperando a gente retornar do passo de fé que a gente deu, para poder operar. Então, antes mesmo de Pedro chegar na beira do mar, Jesus já estava lá. A pergunta é, o que nós estamos fazendo enquanto esperamos Jesus? O que nós estamos fazendo enquanto estamos esperando o agir de Deus na nossa vida? Será que estamos apenas paradas esperando? Ou será que nós estamos gerando frutos com aquilo que Deus colocou em nossas mãos enquanto esperamos? Eu te vejo no próximo vídeo.